Transparência para fiscalizar a arrecadação e o uso do dinheiro público. Com esse objetivo, o Ministério Público Federal pediu à Justiça o acesso dos cidadãos aos dados do Siconv, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. Nos últimos meses, denúncias apontaram supostas fraudes em convênios que resultaram na queda dos titulares das pastas do turismo e do esporte. Mais recentemente, denúncias atingiram o ministro Carlos Lupe, que esta semana deixou a pasta do trabalho. Para muita gente, a maior parte das irregularidades ainda nem começou a aparecer. É que o portal dos convênios tem acesso restrito e é lá, no chamado Siconv, que ficam registrados os caminhos dos recursos públicos. Ou seja, só um grupo seleto, que inclui parlamentares e representantes de órgãos governamentais, pode verificar a situação dos contratos. O diretor da ONG Contas Abertas explica que as denúncias só vêm à tona quando as senhas de acesso ao portal são, digamos assim, emprestadas. Hoje tem a senha os parlamentares, se desejarem, porque nem todos desejam, o Ministério Público, os membros do TCU, enfim, senadores, mas a sociedade civil não tem acesso a essas informações. Então era importante que nós pudéssemos ser também fiscais desses recursos que são repassados para essas entidades. O Ministério Público Federal já pediu à Justiça que determine a abertura do Siconv. Assim, qualquer interessado em acompanhar os gastos com dinheiro público poderia navegar pelo site sem restrições. A decisão está nas mãos da Justiça Federal. Além disso, o MPF quer que todas as informações dos convênios sejam fornecidas no portal, o que hoje não acontece. Hoje, o que nós temos são informações superficiais no portal dos convênios, quando as informações mais vitais elas se encontram abrigadas num espaço que você somente acessa através de senha. Isso é um absurdo, porque essas informações são todas públicas, em regra, e, portanto, deveriam estar todas acessíveis em acesso público, sem a necessidade da utilização de senha. O MPF defende ainda que as informações sejam disponibilizadas rapidamente, o que facilitaria o combate ao desvio de dinheiro público. A partir do momento em que você amplifica essa informação, você dá mais transparência à atividade administrativa e, consequentemente, atenua ou minimiza o risco do desvio de recursos financeiros. Na ONG Contas Abertas, expectativa. Na opinião do presidente da organização não governamental, só a transparência pode coibir as fraudes. Na realidade, divulgar hoje o Siconv pode ser, pode desencadear, escândalos ainda maiores, porque ninguém sabe exatamente o que está ali dentro, quem são essas entidades que estão realmente prestando serviço ao governo. Por isso, o governo então emitiu 2 decretos no prazo de 15 dias e pediu, digamos assim, que cada ministério passasse um pente fino nesses convênios que existem com essas organizações não governamentais. Eu imagino que, então, depois desse pente fino, a medida mais correta que o governo poderia adotar era divulgar essas informações para toda a sociedade. A partir de agora, os procedimentos de investigação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, deixam de ser sigilosos. Com a decisão da Justiça, qualquer pessoa vai poder ter acesso aos processos movidos contra empresas do setor. A Anatel é a agência governamental responsável pela regulação e fiscalização do setor de telecomunicações. A instituição controla desde emissoras comerciais de radiodifusão até as empresas de informática e telefonia. É função da Anatel receber reclamações sobre problemas que prejudicam os consumidores, como falhas na qualidade de serviços, cobranças indevidas e quebras de contrato. Estas demandas, quando chegam à Anatel, são transformadas nos chamados PADos, procedimentos de apuração de descumprimento de obrigação que tramitam de forma sigilosa. Não é aceitável num Estado democrático que uma agência reguladora que tem por função fiscalizar a atuação de entes privados exerça essa fiscalização de maneira sigilosa. O Ministério Público, há muito tempo, tanto pela nossa atuação como pela atuação do Grupo de Trabalho em Telefonia, sempre combateu incisivamente esse sigilo, porque qualquer forma de sigilo impede o controle da sociedade, o controle do Ministério Público sobre a atuação daquele ente público. A denúncia foi feita pela Associação Nacional de Defesa e Informação do Consumidor, ANDICOM, com base em relatórios da própria Corregedoria da Anatel. Tendo notícia dessa informação, que os processos estavam sendo arquivados de forma indevida, nós estudamos a matéria e vimos que existia um vício de constitucionalidade na lei que dizia que esse processo deveria tramitar sob sigilo.
Por quê? Porque nós estamos falando de serviço público, concessão de serviço público. O Estado democrático adotou o regime democrático. Então, se o nosso regime político é o democrático, a regra é a publicidade. De acordo com o procurador da República que sustentou a tese acolhida pela Justiça Federal, a decisão é um marco na história da regulação das telecomunicações no Brasil. Segundo ele, a transparência da atuação fiscalizatória qualifica ainda mais a Anatel porque possibilita um controle mais efetivo por parte dos órgãos de defesa do consumidor, como o próprio Ministério Público, os PROCONs, as associações civis e o público em geral. Algumas informações ainda são consideradas sigilosas, mas o interessado pode ter acesso ao processo em sala monitorada em Brasília. Outra possibilidade é pedir cópia limitada a 100 páginas que são pagas. As solicitações devem ser feitas através dos escritórios regionais ou pelo site http://sistemas.anatel.gov.br/sasc. Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.